Saudações, aprendizes de BPM. Sou Frederico Ramos e estou aqui para ajudá-los a dominar os fundamentos de gestão de processos de negócio. Na aula passada, falamos sobre o dono do processo e da sua importância e das suas responsabilidades. Continuando sobre os atores da gestão por processo de negócio, falaremos do líder de processos, o controlador, né, ou gestor de processos, o analista de processos e o governador do processo. O papel do líder de processo é desempenhado por membros da equipe, né, de liderança executiva, pela alta gestão da organização, e pode ou não envolver representantes dos donos de processo. Em uma empresa onde existe a gestão por processo de negócio, as responsabilidades típicas dos membros da equipe de liderança, dos executivos, permanecem intactas. Por exemplo, os líderes continuarão a estabelecer a estratégia e desenvolvimento da visão, missão e valores da sua empresa. Contudo, adicionam as seguintes responsabilidades: estabelecer a visão e estratégia para a gestão por processo de negócio, bem como apoiar na sua concretização, na sua execução, garantir a definição de metas de desempenho dos processos em concordância com a direção estratégica, verificar a congruência entre as recomendações e priorizações de alterações nos processos e a intenção estratégica definida. Controlador de processos, né? Ou gestor de processos, né? Como eu prefiro chamar. Mas como a gente está estudando para a certificação CBPP, o CIBOC está lá, controlador de processos. Seu papel é desempenhado por gerentes funcionais da empresa, ou seja, os gerentes de equipes operacionais que executam atividades dentro de um processo de negócio ponta a ponta. Nas empresas, as responsabilidades típicas dos gerentes funcionais vocês até já sabem, né? Por exemplo, desenvolver conhecimento e expertise dentro da área, né, funcional, dentro da diretoria dele, atrair e reter os melhores talentos, estruturar e desenvolver descrições de cargos e responsabilidades das equipes, definir e manter os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão. Essas responsabilidades tradicionais vão permanecer intactas. Contudo, essas são algumas das novas responsabilidades. Por exemplo, garantir que os procedimentos operacionais estejam também alinhados com os requisitos dos processos, garantir que a equipe esteja ciente das expectativas em relação ao suporte aos processos. Por exemplo, expectativa de desempenho, de qualidade esperada do produto, procedimento para escalar caso algum problema aconteça. Coletar sugestões para melhoria contínua dos processos, avaliar e priorizar, liderado pelo dono do processo, tá? As solicitações de mudança e compartilhar informações com o seu dono, né, com o dono do processo que ele está atuando. Então, aqui está a visão hierárquica. Então, tem um gerente funcional e ele também vai assumir a função de um controlador de processo. Analista de processos. Em pequenas implementações de BPM, o analista de processo pode ter responsabilidades em todas as fases do ciclo de vida do processo. Em implementações maiores, empresas maiores, os analistas de processo podem até se especializar em um elemento chave, né, daquele processo, daquela disciplina. E aí vão ter vários analistas de processo trabalhando em equipe. Quais seriam as responsabilidades de um analista? Né? Participar da realização de projetos ponta a ponta dos processos de negócio da empresa, sobre a direção do dono de processo e com a contribuição de especialistas das áreas. Não é porque você contrata um analista de processo que ele vai dominar tudo de todas as áreas da sua empresa. Não, o analista de processo ele tem o dom, ele tem a competência, as técnicas e ferramentas para entrevistar as áreas funcionais e extrair as informações e documentá-las em um fluxo de processo BPM, né? E assim por diante. Manter o repositório, né, de modelos de processo, ou seja,
manter o repositório com os fluxos de processos, desenhos de processo, aí pensa em um Visage, num fluxo do Camunda, atualizado, na documentação bem documentada, né, bem detalhado, com as regras de negócio atualizadas, né, e quando for o caso, trabalhar aí na automação do processo. Colaborar com o dono do processo e os gestores para diagnosticar problemas e também para propor soluções. Executar análise conforme solicitado, por exemplo, análise de desempenho, análise de impacto, simulação de processos. Participar da equipe que avalia e prioriza solicitações de mudança nos processos e participar da equipe de implementação das mudanças de processos. E por último, o governador de processos, né? Fundamental para impulsionar a maturidade dos processos por meio da padronização na prática e no uso de metodologias e ferramentas de BPM. Ele é o responsável por garantir que a gestão de processos de negócio seja implementada de forma consistente e eficaz em toda a organização. Define e mantém padrões, fornecendo orientações e treinamentos, garantindo que os processos sejam documentados e gerenciados de forma adequada. As responsabilidades típicas, né, de um governador de processo incluem definir princípios, práticas e padrões de gestão de processo, garantir que os princípios, práticas e padrões sejam escaláveis, né, em todo o escopo atual e futuro esperado, fornecer orientação, né, mentoria e treinamento sobre as melhores práticas e padrões de gestão por processo e fazer cumprir a conformidade dos processos. Eu sou Frederico Ramos, forte abraço e até a próxima aula.